Tem boa equipa, tem bons jogadores, como eu disse, um apoio importante, dos mais importantes que nós temos no nosso campeonato, os seus adeptos. É um jogo difícil para nós. Eles não jogaram na Taça da Liga, tiveram a semana toda para prepararem o jogo, nós não, mas temos que estar preparados. Ok, a fadiga existe, a fadiga é real, não é fictícia, mas Benfica joga para ganhar o campeonato, joga para ganhar em todos os jogos do campeonato. Temos que ir lá com enorme ambição, mas completamente enquadrados naquilo que vai ser o jogo e completamente cientes das dificuldades que vamos encontrar. Sport TV. Boa tarde, Mr. André Figueiredo, em direto para a Sport TV+. Queria falar-lhe um pouco sobre o debate de ontem entre o Presidente Rui Costa e também a João Noronha Lopes sobre o Rui Costa prometeu investimento em janeiro. Queria perguntar-lhe se tem falado com o Presidente sobre esse investimento, os jogadores que precisa para janeiro, se já tem algum perfil traçado, numa altura em que se fala, por exemplo, de Renan Lodi. E queria fazer-lhe também uma provocação, falou-se muito também do eventual regresso de Bernardo Silva, se gostava de vê-lo brevemente no Benfica. Obrigada. Eu não lhe vou mentir e tenho que dizer que, obviamente, que eu vi o debate entre os dois candidatos à presidência do Benfica, mas tudo aquilo que possa sair do debate, eu não vou comentar, nem nomes de jogadores que acabou de dizer. Eu acho que já falei o suficiente sobre o mercado. Acho que as minhas palavras têm sido um bocadinho deturpadas, porque eu nunca disse quero, eu nunca disse exijo, pelo contrário, eu disse sempre que o meu trabalho é trabalhar e melhorar os jogadores que tenho. Depois, em janeiro, se houver a possibilidade de um ou outro jogador para melhorar o plantel, mas eu fiz sempre muito, não é evasivo, eu diria mesmo muito objetivo relativamente a isso. Eu não pedi jogadores ao Presidente, não tenho uma lista de jogadores, nada que pudesse provocar algum tipo de discussão entre os candidatos sobre aquilo que o treinador pede ou sobre aquilo que o treinador poderá pedir. Eu nem no dia 1 de janeiro vou mudar a minha abordagem a este tema. Eu estou aqui para melhorar os meus jogadores e depois logo se vê. TSF. Bom dia, José Mourinho. Rita da Silva Vieira para a TSF. Tem-se falado muito de formação esta semana, seja por causa do jogo do Sporting para a Taça da Liga, mas também por José Mourinho ontem esteve no treino dos juvenis, foi ver o jogo da equipa B. Gostava de perceber consigo como é que olha para este timing de lançamento de jogadores da formação. É uma altura difícil para o fazer porque a margem de erro do Benfica é menor e por isso a aposta também poderá ser mais tardia, ou por outro lado era bom ter já energias novas, jogadores que vêm motivados e a querer mostrar outras coisas? Eu acho que os jogadores estão todos motivados, sejam os mais jovens à procura da primeira oportunidade, sejam os mais velhos a lutarem pela sua estabilidade e pelo seu status na equipa. Eu honestamente, os jogadores para mim não têm idade. Se eu tiver que lançar um jovem de 17 ou 18 anos, não terei problema nenhum em fazê-lo. Obviamente que eu estou aqui há pouquíssimo tempo. Aquilo que eu procuro fazer é tentar conhecer os jogadores o mais possível. Obviamente que a equipa B é aquela que está mais perto de nós e circulando jogadores que vêm treinar comigo. Eu vou ver os treinos, é mais fácil ter conhecimento destes jogadores, mas procuro conhecer ao máximo, porque às vezes há jogadores que têm um potencial tão elevado que queimam etapas
às vezes é possível que eu me apaixone por um jogador que não está no sub-23, que não está na equipa B e que possa fazer um salto direto, por exemplo, do sub-18. Nós, treinadores, somos todos diferentes. A maneira como avaliamos, os critérios que nós temos relativamente ao potencial dos jogadores, poderá ser que eu um dia decida que um jogador que hoje está menos preparado do que outros, mas que eu penso que pode ter um futuro mais importante daqueles que estão mais preparados neste momento, podem perfeitamente saltar etapas. E aquilo que eu tento fazer é, em vez de estar aqui quando só treinamos de manhã e acabamos o nosso trabalho relativamente à primeira equipa, e acabamos às 3, às 4 da tarde, digamos assim, em vez de ir dormir a sesta para o meu quarto, vou ver treinos, vou tentar acompanhar, vou tentar ver alguns jogos dos miúdos e conhecê-los o mais possível, porque faz parte da cultura Benfica, e ao mesmo tempo é das coisas mais bonitas que um treinador tem, é lançar os jogadores. Eu, por exemplo, todos os jogadores que se estrearam comigo ao longo da minha carreira, todos os jogadores em que eu fui parte importante na carreira deles, é das coisas mais bonitas que acontecem a um treinador. Eu diria, não posso dizer a totalidade dos jogadores porque mentiria, mas eu diria que uma larguíssima percentagem dos jogadores que se estrearam comigo são jogadores que ainda hoje continuamos com uma ligação quase umbilical. E é das coisas mais bonitas que acontecem no futebol. E, infelizmente não o consegui com todos, mas com quase todos. SIC. Boa tarde, José Mourinho, Rui Miguel Guimarães, SIC e SIC Notícias. Permita-me voltar à questão do debate, porque o seu nome foi muito falado, e não só, a estrutura do futebol, tudo isto. Eu queria saber se o José Mourinho ouviu o que disse João Noronha Lopes em relação à estrutura do futebol. Pedro Ferreira é o nome que Noronha Lopes tem para o futebol, e não abdica dele, e portanto eu pergunto ao José Mourinho se está preparado para trabalhar, não com o Mário Branco, como trabalha atualmente, mas sim com o Pedro Ferreira, e se isso não acontecer, o que é que vai realmente acontecer no futuro? Eu já disse acho que foi à sua colega ou ao seu colega, acho que foi à sua colega, que obviamente vi o debate, mas que não quero fazer nenhum tipo de comentário. A pergunta que me está a fazer, se me fizer essa pergunta na segunda-feira após as eleições, eu respondo-lhe à pergunta sem qualquer tipo de problema, mas neste momento não. A única coisa que eu digo relativamente a este debate, e não só aos debates anteriores com os restantes candidatos, é agradecer o respeito com que toda a gente se referiu a mim. Nem sequer me interessa que falem de mim como treinador, mas o respeito com que falaram da minha pessoa é a única coisa que eu obviamente agradeço, porque é muito agradável, honestamente é muito agradável. Depois tive sempre esta postura relativamente às eleições e aos candidatos. Votei Benfica, vou voltar a votar Benfica, e depois na segunda-feira, em vez de estarmos a falar de situações hipotéticas, podemos falar de situações reais. RTP. Boa tarde, José Mourinho, João Miguel Nunes da RTP. Mas só para que fique claro, até porque acredito que os adeptos do Benfica queiram ter essa noção, pela relação que acho que tenho com Mário Branco, se isso poderá ser um problema para si. Ou seja, se o vincula ou não a Mário Branco, ou se, independentemente de tudo, vai continuar a ser treinador do Benfica? Não vale a pena falar de situações hipotéticas. Honestamente, não vale a pena. Eu segunda-feira respondo-lhe essa pergunta relativamente à realidade da segunda-feira pós-eleitoral. Mas neste momento acho que devo continuar a merecer o respeito de todos, e acho que um dos motivos pelo qual eu tenho sido respeitado por todos é exatamente porque eu respeito todos. Esse assunto está encerrado. Peço que compreendam questões sobre o jogo ou outros temas. O jogo, por favor, lá atrás. Boa tarde, Marco Sós, do jornal O Jogo. No final do jogo da Taça da Liga, disse que sentiu que tinha falhado um pouco na tentativa de apertar com os jogadores. Agora, durante o pouco tempo de trabalho que teve,
já começou a apertar com os jogadores, tendo em vista a visita a Guimarães, ou é preciso apertar mais? Não, eu acho que os jogadores que precisam de ser acordados para a realidade daquilo que é jogar em Guimarães contra o Vitória são os jogadores que chegaram a esta época. E eu sou um novo treinador no Benfica, sou um novo treinador no futebol português, digamos assim, mas obviamente que tenho um conhecimento e uma experiência daquilo que é o meu campeonato de origem. Inclusive já joguei em Guimarães muitas vezes como treinador, como assistente. Esses aí são aqueles que precisam de ser acordados, porque eu acho que todos os outros sabem perfeitamente que é difícil. É um daqueles adversários onde os candidatos ao título vão jogar e existe aquela expectativa de ganha, não ganha, empata, perde, porque é uma boa equipa, é uma equipa que luta sempre pelos lugares cimeiros da classificação. Eu acho que os jogadores estão perfeitamente alertados para isso. Relativamente ao último jogo com o Tondela, havia a perspectiva que depois até se veio a confirmar de que o Tondela ia mudar os jogadores, de que o Tondela ia pensar mais no jogo do fim de semana contra o Aves. Nós apresentámos uma equipa forte, desde o princípio que todos nós, inclusive eu, sentia que este jogo vamos ganhar, e entramos ali um bocadinho naquele ritmo de não precisamos forçar muito que as coisas vão acontecer. Guimarães acho que é uma história completamente diferente. Últimas duas questões, a bola, primeiro. Boa tarde, José Mourinho. Diogo Amar Nunes, a bola. O Richard Rios e o Luque Bacchio foram protagonistas do segundo golo contra o Tondela. O Richard Rios faz uma boa jogada, o Luque Bacchio estreia-se a marcar, sendo que este lance pode retirar um bocadinho de pressão aos próprios jogadores para se mostrarem, podem jogar de forma mais simples. E pergunto também se, na altura, quando o Richard Rios entra e faz uma grande exibição, é Barrenetxea, se não me engano, Barreiro e Rios, se pode haver este tipo de meio campo em alguns jogos para libertar o Richard Rios no último terço do adversário. Obrigado. Para libertar o Richard Rios no último terço do adversário. Obrigado. Não, acho que é agradável para os jogadores terem o feeling e que as pessoas tenham o feeling de que eles fizeram um bom jogo. O Richard entrou bem, o Luque Bacchio marca o seu primeiro gol pelo Benfica. Aquela empatia não egoísta de o gol é nosso, o gol não é meu. Acho que são coisas agradáveis. O homem do jogo, apesar de eu ter feito desaparecer o troféu, é muito agradável para um jogador que chega a um novo campeonato e ser o homem do jogo. Acho que é muito agradável para o Richard festejar um gol quase seu no Estádio da Luz e receber aquele calor. Acho que é bom para o crescimento deles. A pergunta que você fez relativamente a eles poderem jogar os três, certo que podem jogar os três. Eu acho que o Bruno, uma vez a defender-se, se calhar, de algum dos vossos comentários, até disse: as pessoas pensam que o Barreiros é um médio defensivo, mas o Barreiros não é de todo um médio defensivo. Tinha toda a razão o Bruno, porque o Barreiros é um jogador que trabalha muito, mas que depois tem um timing fantástico de se projetar no ataque. É um jogador que, quando tem liberdade, pode perfeitamente jogar naquela posição, na posição 10. No jogo com o Fenerbahçe, na Luz, no primeiro minuto apareceu numa posição de finalização e quase que faz gol. Neste jogo, quando entrou o Richard, ele começou a jogar mais ofensivamente. Aparece no segundo e aparece no terceiro gol. São bons jogadores. Eu acho que os três que têm jogado mais o Barreiro e obviamente o Alsnes, fazem um grupo de 5 jogadores muito interessantes, e depois é também uma zona onde há Rego, onde há Veloso, onde há jovens que têm pernas para andar. Fechamos com a CMTV. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Já disse que não vai comentar se fica no Benfica se Mário Branco sair. Mário Branco está aqui. Pedia-lhe se
pode comparar Mário Branco e Pedro Ferreira e depois também Bernardo Silva é o jogador mais desejado pelos sócios do Benfica. Eu pergunto ao sócio José Mourinho se também é o jogador mais desejado por si. Primeira coisa, eu estou preocupado contigo. Porque não sei se és tu que não queres férias ou se são os patrões que não te dão férias porque tu estás em todo lado a toda a hora. Dormes pouco, saíste ontem tarde do trabalho, agora já estás aqui. Ou pagam-te muito, Já percebi ou então que és uma vê máquina de trabalho. Não, ontem pude fazer zapping às 4, que era igual em todo lado, mas a tua voz é por demais reconhecida e mesmo sem ver a tua cara sabia que estavas lá. Brincadeira à parte, a tua pergunta, peço desculpa por às vezes tratar por tu, só que já nos conhecemos há tanto tempo. A pergunta vai mais ou menos na mesma direção do que os teus colegas. Eu não quero falar do diretor Mário Branco, não quero falar do Pedro, não quero falar do Bernardo. Acho que não devo entrar por aí. Tenho-me aguentado tão bem, tenho-me defendido tão bem das vossas, entre aspas, provocações, que agora que isto está a chegar ao final, vou-me aguentar até ao final, vou-me focar no Vitória de Guimarães, vou-me focar no Bayer Leverkusen, vou-me focar no Casa Pia e depois na segunda-feira seguinte cá estaremos. Obrigado. Bom. Obrigado, bom trabalho. José Mourinho, sócio, gostava de ter Estou lá a votar. Bernardo Silva. Sócio? Sim. O sócio gostava de ganhar o 39 e o 40, até porque eu gostava de ganhar o 9 e o 10. E se o 40 vier ao mesmo tempo que o 10º, era perfeito. Obrigado.